Olá, pessoal! Nessa aula nós iremos falar sobre vermes chamados de nematelmintos ou nematódios e vamos ver algumas verminoses que eles causam no ser humano. Vamos lá! Eita, que o computador resolveu ficar lento agora. Vamos lá, agora sim. Características gerais dos nematódios. O corpo desses vermes é alongado e cilíndrico, como a gente vê aqui nessa lombriguinha. Isso mesmo, os nematódios mais conhecidos são as lombrigas, chamadas cientificamente de ascaris lumbricoides. Então, corpo cilíndrico e alongado, né? As extremidades são afiladas, como a gente vê aqui, né, nessa imagem. Corpo cilíndrico alongado com extremidades afiladas. A simetria é bilateral, então se nós dividirmos o corpo desses animais transversalmente, nós teremos duas metades iguais. Possui região anterior cefálica, então aqui aparece a cefalização, né, dos animais, com a presença da cabeça e a boca, né, localizada nessa região anterior. O corpo é recoberto por cutícula flexível e lisa, então a superfície corporal ela é bem resistente, o que é importante no ciclo de vida desse parasita, né? Principalmente da lombriga. A gente vai ver daqui a pouco por que essa cutícula flexível, lisa e resistente é importante para esse animal. A musculatura é formada por fibras longitudinais. Eu só vou ter musculatura em uma única direção, e isso faz com que os movimentos desses animais sejam um pouco descoordenados. Eles são pseudocelomados, ou seja, eles têm lá a cavidade corporal onde vão estar alguns órgãos, só que ela não é inteiramente recoberta, revestida pelo mesoderma. Então, por isso, são chamados de pseudocelomados. Vamos lá falar um pouquinho da parede corporal, né? A cutícula é formada por várias camadas sobrepostas de colágeno, né? E protege e impermeabiliza o corpo desses animais, né? A cutícula ela evita que esses animais percam água pela pele e protege muito, 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 porque essas várias camadas de colágeno tornam essa cutícula bem resistente. O crescimento ocorre por mudas ou equidizes. Nós falamos disso quando estudamos artrópodes, né? Então, essa cutícula não cresce junto com o animal, porque ela é muito rígida. E aí ela tem que trocar, né, de cutícula de vez em quando até atingir a idade adulta, né? Então, vai trocar essas mudas dessa cutícula, a gente chama de equidise, tá? A hipoderme está localizada logo abaixo da cutícula, é formada por 4 cordões longitudinais, um dorsal e um ventral, onde nós encontramos o sistema nervoso, né, onde se alojam os nervos, e os 2 laterais, né, que podem conter aí canais do sistema excretor, né? Então, ao longo da lateral do corpo desses animais, eu vou ter algumas saídas, né, ligadas a esses canais, por onde eles vão eliminar as suas excretas. E eu posso ter também, lateralmente, né, nesses cordões laterais, alguns neurônios. Os músculos longitudinais, né, vão se alojar abaixo da hipoderme. Então, aqui a gente vê amarelinho a cutícula resistente, logo abaixo da cutícula a gente vê a hipoderme e logo depois da hipoderme, aqui em vermelho, nós temos a musculatura, né, desses animais, tá? E aqui na hipoderme também vão estar ligados os nervos e o sistema excretor, né? A hipoderme é essa lilás aqui, acho que é lilás, né? Então, aqui, lateralmente, nós temos os ductos excretores, por onde é eliminada a urina, e aqui, né, dorso e ventralmente, nós temos o sistema nervoso, que aqui está ampliado, né? Então, aqui em roxinho a gente vê o sistema nervoso, em vermelhinho a gente vê a musculatura, e amarelo a gente tem a cutícula, beleza?
Sustentação e locomoção. Então, o pseudoceloma é a cavidade, né, o espaço ali que está entre a camada muscular, que é composta de mesoderme, e o tubo digestório, que é a endoderme. Então, esses animais têm aí 2 folhetos embrionários, então eles são diblásticos, né? Tem mesoderme e endoderme. E aí esse pseudoceloma vai estar ali entre esses espaços e ele vai ser preenchido por líquido e os órgãos internos vão se alojar ali, mergulhados nesse líquido do pseudoceloma. Esse líquido do pseudoceloma, ele funciona como um esqueleto hidrostático, né? Toda vez que o animal movimenta a sua musculatura, esse líquido também se movimenta, auxiliando, né? Dando uma certa direção aí na movimentação desse animal, mas como eu falei, a movimentação é meio que descoordenada. Eles fazem esses movimentos serpenteantes, né, parecendo uma cobrinha, mas é menos coordenado que o movimento de uma cobra, tá? Então, ó, quando a musculatura se contrai, pressiona o fluido do pseudoceloma, que é pressionado contra a cutícula rígida. A ação dessas 2 forças é responsável pela sustentação e pela movimentação do corpo, né? É como se ele estivesse se debatendo, não é tão coordenado esse movimento como está mostrando aí na imagem, tá, pessoal? Nutrição e digestão. Eu vou ter as espécies de vida livre, que vão se alimentar de fungos, de algas, de bactérias, de matéria orgânica em decomposição e pequeninos animais do solo, né? Os maiores vão se alimentar desses pequenos animais que estão presentes no solo. Aí aqui a gente vê, né, a diferença, né, entre o aparelho bucal, né, desses animais, dependendo aí do tipo de alimentação, né? Aqui, esses lábios modificados, eles podem utilizar para escavar o solo, esse pontiagudo, né, que é o estilete, para sugar o sangue. Então, nesse caso aqui, essa espécie aqui é parasita, né? Eles podem apresentar esses lábios aqui também por conta da sua alimentação, né? Para escavar túneis ou para arrancar pedaços do material que eles estão consumindo. As espécies parasitas, eu vou ter parasitas humanos e parasitas de outros animais e de plantas também, né? Vão se alimentar da seiva, no caso de parasitas de plantas, se alimentam sugando a seiva, ou esses parasitas, no caso dos seres humanos, eles vão se alimentar do nosso conteúdo intestinal, daquilo que a gente come, né? Se esse parasita estiver dentro de outro mamífero, também da mesma forma, ou ainda ele pode se alimentar de fluidos corporais como o sangue, beleza? Logo após a boca, né, por onde é ingerido o alimento, logicamente, vamos encontrar um esôfago muscular, né, que vai empurrar esse alimento em direção ao intestino, onde, né, esses nutrientes serão absorvidos e logo após o intestino eu vou ter o ânus, por onde é eliminado tudo que não foi aproveitado. Então, se tem boca e ânus, o tubo digestório é completo. A digestão se dá no interior, né, do tubo digestório, ou seja, extracelularmente, e se completa dentro da célula com a digestão intracelular. Circulação, excreção e trocas gasosas. A respiração é cutânea, isso significa que o oxigênio entra, se difunde pela pele e chega nos vasos sanguíneos, né? Então, essa pele, ela precisa estar constantemente úmida para que essa respiração cutânea possa acontecer. Então, quando o oxigênio penetra, né, pela superfície corporal, ele vai se difundir para a hipoderme e de lá para o fluido pseudocelomático. E desse fluido do pseudoceloma, ele vai ser distribuído a todos os tecidos corporais, tá bom? As células excretoras, né, são em formato de H, por isso células em formato de H, é como funciona o sistema excretor desses animais. Eles retiram as toxinas e o excesso de água do fluido corporal, desse fluido pseudocelomático aqui.
né? Então, tudo que a célula produziu, que é toxina, que é produto de metabolismo que precisa ser eliminado, que são as excretas, são jogados nesse fluido pseudocelomático e as células excretoras em H vão pegar essas excretas e eliminar pelos poros, né, das laterais. Aqui está escrito ventral, mas são os poros laterais do corpo desses animais, tá? O sistema nervoso e o sistema sensorial. Então, eles vão ter um anel nervoso próximo à boca, né, formato de anel mesmo, por isso se chama anel nervoso. Ele vai estar lá circulando o esôfago e partindo desse anel nervoso eu vou ter, né, nervos que vão percorrer pelo corpo desse animal longitudinalmente. Esses nervos longitudinais vão estar anexados à hipoderme, como a gente já viu em slides anteriores, tá? Esses nervos, né, que partem aqui do cordão nervoso vão ter vários tipos de receptores, dentre eles os receptores táteis, receptor de tato, né, para ele saber onde é que ele está, né, a superfície que ele está, e receptores químicos, para eles captarem aí partículas químicas do meio, também para se localizar e também para auxiliá-los na procura do alimento. Alguns vão possuir ocelos, os de vida livre possuem ocelos, que são olhos, vamos dizer assim, primitivos, que captam somente luminosidade, tá? Não formam imagem, eles não enxergam imagem. Esses de vida livre vão enxergar só a luminosidade. Reprodução dos nematódios. Eles possuem sexos separados, então são dioicos. Nas fêmeas, vai ter um par de ovários em forma de fio, como a gente está vendo aqui, esse fiozinho de um lado e de outro são os ovários, onde são produzidos os seus óvulos. Um par de ovidutos em forma de tubo. Após o ovário, eu vou ter o oviduto. O ovário está aqui mais na pontinha e o oviduto representa a maior parte desse órgão. Vai ter também um par de úteros, a vagina e o poro genital, por onde o macho vai transferir os seus espermatozoides, tá? Os machos são menores que as fêmeas, Então, uma das diferenças, né, para a gente diferenciar macho e fêmea é pelo tamanho, mas só se eu tiver um macho e uma fêmea um ao lado do outro, para a gente conseguir diferenciar pelo tamanho. Eles têm o estilete penial, que é uma curvatura em forma de gancho na extremidade posterior. Tá aqui, Isso não é o pênis dele, tá? É só um ganchinho por onde ele vai segurar o corpo da fêmea para ele conseguir, né, posicionar o poro genital dele com o poro genital dela e conseguir fertilizá-la. Ele também tem testículos alongados, né, já que os ovários da fêmea são alongados, os testículos dele também são alongados. Os espermatozoides são eliminados pela porção terminal do intestino, então a gente pode dizer, né, que tem uma cloacazinha lá no final. E a fecundação vai ser interna, ele tem que segurar a fêmea pelo gancho, posicionar os poros genitais para conseguir fecundá-la. Aqui a gente tem a diferença de tamanho, né, a fêmea e o macho. Mas o que diferencia mesmo os sexos é a presença do gancho. O final do abdômen da fêmea é retinho e do macho tem o ganchinho e está aqui, ele segurando a fêmea com o gancho para posicionar os seus poros genitais. Então, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Já sai do ovo, são espécies ovíparas, tá? Já sai do ovo uma pequena lombriguinha, igualzinho ao adulto. Ela só vai crescer, né? Trocar as cutículas, né? Fazer as equidizes para crescer. Agora vamos falar de algumas doenças causadas por nematóides. A primeira delas, a ascaridíase. Agente etiológico, Ascaris lumbricoides, né? A lombriga. A lombriga, a fêmea, ela é capaz de colocar a cada postura cerca de 200 mil ovos,
né, lá no intestino da pessoa. E aí, quando essa pessoa contaminada evacua, né, nas suas fezes vão sair ovos de lombriga. E a lombriguinha esse ovo vai ficar lá no ambiente, vai contaminar as lavouras, né? Elas podem eclodir no solo, mas é mais comum que a ingestão, né, do ascaris seja ainda dentro do ovo. Então, eu vou consumir aqui uma folha de alface, por exemplo. Esses ovos, eles são minúsculos, não dá para a gente ver. E aí, se a gente não fizer a higienização correta desses vegetais que são consumidos crus, ou beber uma água, por exemplo, que esteja contaminada com ovos, esses ovos vão parar lá no estômago. Os ovos, eles têm cutícula, ó. Essa é uma casquinha bem grossa, que resiste ao ácido do estômago. Então, estou falando de cutícula resistente desde o início. É por conta disso, para resistir ao ácido do estômago. E aí acontece o seguinte: ingerir o ovo de ascaris, eles permanecem viáveis durante muitos meses lá no ambiente. E aí, quando esse ovinho que sobreviveu ao ácido do estômago chega lá no intestino, ele eclode, vão sair as lombriguinhas, bem minúsculas. E o que elas vão fazer a partir daí? Elas penetram na parede do intestino e caem na nossa corrente sanguínea. Isso mesmo, elas vão fazer um tour pelo nosso corpo. E aí elas param lá nos nossos pulmões. Uma vez parando nos pulmões, a gente vai ter uma infecção pulmonar, logicamente, vai ter muita tosse por conta disso. E cada vez que a gente tossir, essas lombrigas saem do pulmão e vão lá para a nossa garganta. E a gente engole instintivamente essa lombriga, né? Porque sempre depois que a gente tosse muito, por mais que a gente escarre, a gente sempre engole alguma coisa. E aí a gente acaba engolindo as lombriguinhas. Só que elas também não morrem lá com a acidez estomacal por conta da cutícula resistente. E elas então voltam lá para o intestino. Quando elas chegam no intestino, elas já chegam num bom tamanho, né? Já passaram aí por algumas equidízias. E aí elas não penetram mais na parede do intestino e permanecem lá no intestino só acasalando e produzindo ovos, né, se reproduzindo. As infestações mais graves de ascaridíase pelo ascaris, né, podem causar obstruções intestinais que podem levar a pessoa a óbito, né? Então, é uma verminose que parece bestinha, mas não, ela é séria, ela é grave. Então, esse é o ciclo de vida da ascaridíase, tá, pessoal? A outra doença é chamada de oxiurose. O agente etiológico é o Enterobius vermicularis. Essa é a famosa tuxina, pessoal. Por que que coça tanto a região anal? Porque na hora desses indivíduos se reproduzirem, eles migram do reto, né, para a região anal, onde as fêmeas põem os seus ovos. Então, a mexidinha lá que eles ficam fazendo no ânus é a coceirinha que dá, né? E é aí que a pessoa contamina tudo. Ela vai ingerir os ovos também da mesma forma da lombriga, através de alimentos, de água contaminada, ou mesmo através das mãos, né, que tocaram em um ambiente que tenham ovos de ascaris, que é o mais comum, tocar nesses ambientes, né? Por isso a gente não pode brincar com o animal e depois colocar a mão à boca, porque ele pode estar contaminado, e aí a gente se contamina dessa forma. Então, entra pela boca, passa pelo estômago e lá no intestino esses ovos eclodem, mas eles não caem na corrente sanguínea, tá? Eles ficam ali procriando e toda vez que eles vão procriar e pôr ovos, eles vão para a região anal. Aí, como causa coceira, a pessoa vai lá e coça, né? Infelizmente. E aí sai nos seus dedos, principalmente nas unhas, os ovinhos. E aí onde essa pessoa toca, contamina. E se outra pessoa tocar nesse local e levar a mão à boca, vai se contaminar também, tá? Essa é a oxiurose. A outra doença muito séria é a ancilostomose ou ancilostomíase, que a gente chama também de amarelão, porque causa anemia na pessoa e ela fica muito pálida. Os agentes etiológicos são o Ancilostoma duodenale e o Necator americanus. Está aqui o bichão como ele é.
né? Então, ele vai se alimentar do nosso sangue. Ele tem uns dentículos aqui na região da cabeça, por onde ele morde, né, internamente a parede do nosso intestino e fica lá só sugando o nosso sangue. Por isso, a gente acaba ficando anêmico, porque não é só um bichinho desse que está lá, não. São milhares. O ancilóstoma, né, ele também pode migrar para a região dos pulmões, né, e depois para o intestino delgado, assim como no ciclo de vida da Ascaris lumbricoides, tá? Ele também faz o mesmo percurso. Só que a via de contágio é outra, não é mais pela boca, e sim pela pele, né? Eu piso lá no ambiente descalço em que tem o ancilóstoma lá, e ele também é muito, muito, muito pequeno. Ele penetra, né, na nossa pele, a gente não sente dor nisso, no máximo uma coceirinha aqui no local, e aí ele cai na corrente sanguínea, vai para os pulmões, a gente tosse, ele vai para a garganta e a gente ingere até ele chegar no intestino. E lá nos intestinos eles vão acasalar pôr os seus ovos que saem nas fezes da pessoa, tá? Os adultos, como eu já falei, se alimentam do sangue dos hospedeiros, causando aí anemia grave. A filariose é transmitida pela picada do mosquito Culex, né? Então aqui eu já tenho um hospedeiro, né, intermediário, que é o mosquito, né? Um mosquito do gênero Culex. A filariose vai causar o que a gente chama popularmente de elefantíase, né? Porque os vermes vão se alojar nos vasos linfáticos das pessoas e também nos vasos sanguíneos, mas é mais comum que se alojem nos vasos linfáticos, causando obstrução desses vasos. E aí causam, então, um dos sintomas característicos, por isso é chamado de elefantíase, é uma inflamação e um inchaço muito grande, principalmente da região das pernas, né? O agente etiológico é a Wuchereria bancroft. As fêmeas são ovíparas, liberando ovovivíparas e liberam microfilárias. O que é ovovivíparas? Os ovos permanecem no interior do corpo das fêmeas, eclodem dentro do corpo e elas vão ter que liberar esses filhotes, né, que a gente chama de microfilárias. Aqui, né, tá o inchaço ou edema, por isso é chamado de elefantíase. Aqui nós temos as filárias, o mosquito Culex e aqui nós temos um vaso linfático completamente obstruído. Como os vasos linfáticos eles retiram o excesso de líquido do nosso corpo e quando eles estão obstruídos isso não vai acontecer logicamente, é essa a causa desses inchaços muito grandes. A oncocercose, acho que é a última doença aí que a gente vai falar, que é popularmente conhecida como cegueira dos rios, porque o verme pode se alojar no globo ocular causando cegueira. O agente etiológico é o Onchocerca volvulus, tá? Transmitido também pela picada de um mosquito, agora ele é de um outro gênero, gênero Simulium, que a gente chama de simulídeo. Que aqui na nossa região eu não lembro como chama, eu acho que é pium que chama aqui na nossa região. Lá no sudeste é chamado de borrachudo. Os vermes adultos se alojam na derme, que quando isso acontece, aparecem muitos caroços na pele, que a gente chama de nódulos fibrosos. E a fêmea também libera microfilárias e essas microfilárias podem atingir outros tecidos, inclusive o globo ocular. Aqui a gente tem uma filária, né, dentro do globo ocular dessa pessoa, né, e aí vai destruindo o tecido e pode causar cegueira. Esse aqui é o simulídeo, um mosquito que transmite, né, através de sua picada, e quando ele se aloja nos tecidos da pele, causam esses nódulos aqui, né? São doenças importantes, são doenças graves, que no caso da ascaridíase e da ancilostomíase, a profilaxia para essas duas doenças é saneamento básico, né? Lavar muito bem as mãos depois de usar o banheiro, não ingerir alimentos crus que não estejam devidamente higienizados, só tomar água, né, de procedência
que a gente sabe de onde veio, né? Água fervida, filtrada, enfim. E para as duas últimas doenças é o combate ao vetor, né, que são os mosquitos. Então, todas aquelas medidas profiláticas para dengue, por exemplo, valem também para essas duas últimas doenças, tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima!